Olá, boa tarde. Vamos ver se vocês já me ouvem. Acho que agora sim. Boa tarde a todos. Vamos começar agora mais um Diálogos no Acervo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Valdiel Braz, faço parte do setor de mediação e programas públicos dizer que este é o penúltimo Diálogos no Acervo ligado à programação ao programa dos desenhos, do desafio dos desenhos em casa, ao qual os diálogos estão ligados à programação da semana, né? Então fiquem ligados porque este é a penúltima versão dessa temporada, tá? A gente pretende voltar em breve, claro, e os diálogos no acervo continuarão nas próximas semanas, no mesmo dia e no mesmo horário. Porém, ligado ao desafio dos desenhos em casa, esta é a penúltima versão, tá? Deste período. No Diálogos do Acervo de hoje, eu vou chamar a Laura Cozendei, que é assistente curatorial e também parceira aqui na minha equipe de mediação em programas públicos, para falar da obra Rochedo em Lestat, do Paul Cézanne. Só vou aceitar aqui a Laura. Opa. Aproveitar para avisar também a vocês que dentro dessa programação da semana, vocês têm até o domingo 4 agora, né, às 23h59, para enviar as propostas de desenhos do Desafios com a hashtag @masp, com a hashtag MASP Desenhos em Casa ou @MASP, tá bom? E também, além dos desenhos em casa, a gente tem o Detalhes, né? Onde vocês veem nos nossos stories mais informações sobre a obra da semana. Acompanhem, tá? E também só mais um último avisinho, que a gente fecha os comentários ao longo da explanação da Laura, mas a gente volta a abri-los mais ou menos ali próximo ao final da fala, para que vocês guardem os comentários, as perguntas para este momento, para a gente fazer um bate-papo aí, uma troca. Laura, muito boa tarde. Boa tarde, Val, tudo bem? Tudo bom? Que bom a gente junto aí mais um Diálogos no Acervo. Acho que eu já falei aqui alguns avisos básicos, mas se eu me esqueci de alguma coisinha aí no meio, a gente volta. Tudo bem? Tudo certo. Eu acho só que uma dica que a gente sempre fala é como as imagens aqui ficam muito pequenininhas, a Sim. gente sugere quem tiver a possibilidade de entrar no próprio site do museu para olhar o trabalho, né, numa dimensão melhor e acompanhar o que a gente vai estar olhando por aqui hoje. Val, você bota o trabalho pra gente, por favor? Estou fazendo isso agora. É minha primeira vez aqui com isso, vou ser um pouquinho mais lento, mas estou fazendo agora. Então, como o Val já adiantou, a obra dessa semana é uma pintura do artista francês Paul Cézanne. O Cézanne é um dos principais nomes, né, da pintura do fim do século XIX, uma espécie de, considerado por muitos, uma espécie de precursor da arte moderna. Ele influenciou muito os primeiros artistas, né, da Escola de Paris, principalmente, como o Picasso, o Braque. Enfim, eu acho que ele influenciou, abriu caminhos, né, para uma geração. E o Cézanne também era de uma mesma geração dos artistas do impressionismo, né, ainda que ele tenha seguido um caminho mais peculiar, digamos assim. Então, esse é o trabalho dessa semana e, basicamente, né, é uma paisagem, que chama Rochedos em Lestat. Uma pintura feita entre 82 e 85, tal como muitas outras obras do Cézanne dessa década que ele passou nessa cidade de Lestat. Então, esse é um período em que ele fez muitas pinturas nesse mesmo universo, algumas com mais visibilidade para a Bahia. Sim, Lestat é uma cidade de veraneio, é uma cidade que fica no entorno da Baía de Marseille, no sul da França.
É uma cidade onde a mãe do Cézanne tinha uma casa de veraneio, então era uma cidade que ele tinha bastante intimidade, assim. É, e e ele explora bastante assim esse efeito da relação entre o mar e a encosta com as casinhas. No caso dessa, né, eu acho que que tem mais uma ênfase no elemento da pedra, de acordo com a luz, uma luz mediterrânea. E vai desenvolvendo bastante uma maneira de pintar que vai se tornar bastante revolucionária até, eu acho que a gente pode dizer isso, assim, sem medo, Sim. em termos de técnica, né? Mas também em termos de abordagem desse tema. O Cézanne, ele nasceu também no sul da França, numa cidade antiga e bem importante da região, que chama Aix-en-Provence. Ele nasceu em 1839 e é bem importante a gente entender esse contexto, eu acho, porque tem a ver com o lugar que ele vai ocupar, sabe? Que ele vai trabalhar ao longo da vida inteira, inclusive. Essa experiência que ele teve no sul da França, desde criança e jovem, foi fundamental, assim, para o modo como ele se relacionava com a natureza e mais do que com a natureza, eu acho que enquanto um pintor, com a forma de representação dos efeitos visuais, né, assim, desse elemento natural, mas tentando entender qual seria a forma de traduzir isso em pintura, né? Eu acho que essa é uma grande virada do Cézanne. Não fazer apenas uma representação do real realista, né? Tentando buscar uma coisa ótica realista, mas justamente tentar entender como você traduz em tinta, né? Uma pintura muito matérica, uma pintura que assume a tinta, assume o plano, assume o que é próprio da pintura. Para trazer essas imagens do mundo, né, numa linguagem, uma linguagem visual, linguagem plástica, pictórica, enfim. Então, eu acho que esse contexto, você pode falar comigo, tá? Eu só ia perguntar se você já diria as dimensões dessa pintura agora, só para o pessoal ter uma noção de escala enquanto você também está descrevendo, que é isso, né? É 73 por 91, é isso? É essa, né? Isso. Que é um tamanho médio, né? É uma pintura assim, não é uma pintura de enormes dimensões, né? Eu acho que isso também é uma característica mais comum nas pinturas desse período, que é uma pintura que a gente pode chamar de pintura de cavalete, né? Uma pintura que tem um porte mais que permite uma certa mobilidade. Sim. O que eu acho que tem de importante, então, para a gente pensar nesse contexto, né, assim, de onde vem o Cézanne, é entender como que isso vai se manifestando, né, ao longo da experiência dele, da experiência enquanto pintor. E não somente muitas pinturas de Lestat, mas também de diversas outras regiões, diversos outros pontos dessa região do sul da França, que são muito marcadamente conhecidos por suas características geológicas. Então, o Mont Saint-Victoire, que vai ser uma pintura, um ícone assim, de diversas pinturas do Cézanne durante grande parte da vida dele, mas também os rochedos de Bibemuse, a gente vai passar por isso daqui a pouco, mas eu acho que é importante pensar como que esse é um elemento que se desenvolve na obra dele, que ele vai exercitando, né? Eu acho que a pintura do Cézanne é muito sobre exercício, sobre repetição, sobre serialidade, como serialidade no sentido de uma repetição do mesmo tema, como uma forma de ir sintetizando a forma, né? E de ir depurando ela, de ir decantando num caminho acaba indo no caminho de uma geometrização, mas eu acho que tem esse espírito de ir retrabalhando uma mesma forma, um mesmo motivo, a ponto dele criar essa intimidade de uma maneira que a imagem da origem, digamos, ela é só um meio para um estudo que, na verdade, é um estudo de ordem mais formal e compositiva. Então, é muito comum a gente ver as obras, o Cézanne trabalhando em temas recorrentes,
como as paisagens, e principalmente essas paisagens com os rochedos, as maçãs e as naturezas mortas. Eu acho que quando a gente pensa em Cézanne, essas são algumas das séries que vêm. As maçãs e a Madame Cézanne, esposa dele, né, que também ele pintou em diversas obras ao longo da vida, assim. E então é bem importante a gente pensar nessas obras como estudos, né? Estudos e sequências, né? De tentar resolver de novo o problema que é de ordem de pintura. Então, acho que é importante a gente pensar nesse contexto dele vivendo no sul da França, dele convivendo com seus amigos e passeando, né? Assim, fazendo passeios pela região, caminhadas, escalar, e conviver com esse relevo. O sul da França é uma região que é muito marcada por essas. É um terreno muito antigo geologicamente, e inclusive é onde tem, né, diversas cavernas e grutas. Chauvet, a caverna de Chauvet é lá, é de Lascaux, então é uma coisa que é muito, vamos lá, né, muito comum na experiência desse lugar. E eu acho que é importante pensar nessa origem do Cézanne do sul da França nesse sentido. Isso que eu estou falando, acho importante também dar um pouco caminhos para quem se interessar. É um tema que ainda foi muito pouco explorado, mas recentemente, ainda esse ano, no começo do ano, fizeram uma exposição. E foi a primeira exposição que juntou todas as obras de pedras, rochedos, obras líticas, digamos, do Cézanne, tentando entender como que isso é um elemento determinante, um elemento fundamental nos estudos de paisagem que ele fez. É uma exposição que, na verdade, foi muito pouco vista, foi organizada pelo Museu da Universidade de Princeton, e ia depois para Londres, para a Royal Academy, mas acabou sendo cancelada, devido ao contexto da pandemia, mas eu acho que deixou assim um legado que já faz a gente olhar para essas obras com esse outro olhar. E uma das coisas que eles enfatizam muito nas pesquisas, né, envolvidas nessa exposição é que desse grupo de amigos, o grupo de amigos de infância do Cézanne, um que a gente já vai falar também, eu acho que é um dos mais conhecidos, o Émile Zola, escritor, do mesmo grupo de artistas intelectuais, esses de amigos de infância e adolescência, o Cézanne também era muito próximo de um geólogo, assim, o Antoine Fortuné Marion, que era geólogo, paleontólogo, chegou a ser, inclusive, diretor do Museu de História Natural isso, ele é esse à esquerda, é uma pintura de 1866, do Cézanne, o que eu acho que assim, é uma das pessoas próximas do entorno dele, né, que ele passa a representar. E segundo esses estudos, assim, é muito interessante ver a relação dos dois, né, e de como eles começam a trocar nesse sentido, por passeios de observação, encontraram muitos desenhos feitos pelo Marion nos cadernos do Cézanne, fazendo estudos de estruturas geológicas, né, de estratificação. Então é interessante a gente pensar como que, de alguma maneira, esse tipo de pensamento, ou pelo menos uma informação, né, um dado, no mínimo, esse dado teórico, científico, ele estava disponível para o Cézanne enquanto ele desenvolvia essas pinturas, né? O próprio Cézanne, inclusive, escreveu numa carta para um outro amigo dele, já mais no fim da vida, já quase nos anos 1900, o Joaquin Gasquet, com quem ele teve também muitas trocas, ele falava que para pintar uma paisagem, para eu pintar uma paisagem bem, eu preciso antes entender as fundações geológicas desse lugar. Então, para ele trabalhar, né, é uma coisa que acho que muito estrutural, inclusive, de pensar estrutural visualmente, né, enquanto pintura, estrutural enquanto mundo real, matéria.
Então, assim, eu acho que para além desse lado, que é uma vivência, né, de origem pessoal, o Cézanne, ele vive em Paris, né? Ele se muda para Paris em 61, 1861, e lá, antes ele estudou direito, porque o pai dele era um banqueiro, então não queria que ele fosse artista, tinha que fazer direito. E aí, mas ele acaba conseguindo se envolver em cursos, né, em alguns workshops, e, e acabou se mudando para Paris, onde ele encontrou o Émile Zola, um desses amigos de infância dele, e já se inseriu assim muito rapidamente num núcleo, né, de artistas e intelectuais da Paris desse período. Pode passar para aquela próxima imagem? Sim. Que também é uma obra do acervo do MASP, o que chama Paul Alexis leu um manuscrito a Émile Zola. É uma obra de 69 a 70, e que é também uma obra que retrata esse momento de intimidade entre os dois, né? Assim, não sei se intimidade, mas de uma situação que é doméstica, né? Mais corriqueira, de um outro escritor conversando com Émile Zola. E uma obra que é feita nesse contexto. É uma obra muito influenciada por um outro período do Cézanne. Essa obra tem muito mais uma relação, digamos, com a pintura que o Manet, o Edouard Manet, estava fazendo nesse período. Uma pintura de cores mais, de tinta mais pura, digamos, né? Mais diárias, de manchas de cor mais constantes, sem passagens, assim, mais complexas. É da época em que ele trabalhava muito com o emplastro. Não, emplastro não, desculpa. Como é que chama isso, gente? Meu Deus. Espátula. Muito com a espátula para a aplicação da tinta. Então, assim, também criando um efeito que não é um efeito de pincel, né? É um efeito de pinceladas mais amplas, né? E, na verdade não são pinceladas, mas de aplicação de tinta mais flat. Uniforme, assim. né? Isso. Marca como pincel, né? E esse trabalho eu acho que faz uma grande diferença em relação às coisas que a gente vai continuar olhando, né? E que a gente costuma trazer quando pensa em Cézanne. Essa obra, então, ela é desse período que ele viveu em Paris. Sou eu esse ruído de microfone? Me desculpem, começou uma tempestade aqui. Nossa, sério? Vou fechar a minha janela, porque senão o som vai atrapalhar vocês. Perdão, rapidinho. Tá, bom saber. Minha janela tá fechada já. Bom, então vou continuar conversando com vocês enquanto isso. Esse é um período que o Cézanne passa em Paris, né? Então, junto com esse grupo de artistas. Ele fica muito próximo dos artistas do grupo impressionista. Ele conhece nesse período o Sisley, o Pissarro, o próprio Renoir, que era um grupo que já vinha se articulando, né, e que começava a organizar exposições independentes, porque eles começaram a explorar um tipo de pintura que era muito distinto do que vinha sendo não só aceito, né, mas assim colocado como cânone nos salões, uma instituição fundamental nesse período. Vocês já me ouviram falar 500 vezes sobre a importância dos salões como ambiente de legitimação nesse período. Era um lugar onde as pessoas faziam, né, colocavam sua obra a público. E os impressionistas, eles começam a romper com esses parâmetros da pintura, né, esses cânones. E essa relação, o Cézanne, ao mesmo tempo que ele se aproxima desses artistas, ele também se distancia em outros aspectos. Ele vai ser muito próximo do Camille Pissarro, que é um artista que, na verdade, é um pouco mais velho do que o Cézanne, mas com quem ele criou um vínculo. Foi um dos artistas que levou ele para pintar no campo, né, na região, tipo, no entorno de Paris. E começou a abrir esse outro universo, assim, seja um universo cromático, assim, mas também de uma outra relação com o próprio mundo. Então, o Cézanne, que antes tinha uma pintura muito mais soturna, ligada a temas mais clássicos, uma primeira fase romântica dele, mas eu acho que esse trabalho ainda traz um pouco essa paleta mais escura.
Sim. ele vai começando ele acaba se aproximando de certos estímulos que os impressionistas vinham perseguindo. Então, assim, a luminosidade, a natureza, o uso da tinta, a aplicação da pincelada, com pinceladas mais pontuais, né, menores, mais, de certa forma, mais ligadas em unidades, né, assim, pinceladas que são mais de... Enfim, é um outro raciocínio, né? Um raciocínio de pinceladas que são mais um raciocínio mais construtivo, de aplicação de cores através não de um como um todo, né? Mas Sim. como pequenos elementos que criam um efeito em conjunto. Ao mesmo tempo, o Cézanne ele também vai se diferenciar em vários aspectos assim desses artistas dessa geração. Mas eu acho que esse contato ele é fundamental para criar uma virada, né, na carreira do Cézanne. O Cézanne, por exemplo, a diferença de vários dos impressionistas, ele quase não pintava ao ar livre. Isso é uma coisa, né, que eu acho que fica muito marcada desse grupo, a ideia da pintura ao ar livre, da pintura que a gente chama de plein air, que é uma coisa que a tinta a óleo, na verdade a tinta a óleo em tubo, começa a permitir que eles levassem a tela e as tintas para fora e fazer essa observação natural. Então essa é uma diferença, assim, o Cézanne era principalmente um pintor de estúdio, de pinturas lentas. Então, enquanto o Monet, por exemplo, fazia pinturas muito rápidas de observação, às vezes num dia fazia mais de uma pintura, e a gente vê aquelas séries, né, então dos montes de feno, ou da catedral, ou, enfim, do lago, né, repetidas, em que ele fazia, né, uma atrás da outra, plá, plá, plá. O Cézanne ele tem uma outra relação, né, com esse processo de construção de imagem, de uma pintura, na verdade. E eu acho que isso também é interessante pensar como que ele se relaciona também com essa ideia da repetição dos temas, sabe, de uma coisa dessa depuração das estruturas. Acho que essa pintura, né, que está aqui agora conosco, também tem uma característica, um dado biográfico que é importante para entender, para chegar, né, para voltar para os nossos rochedos, que é que ela é feita logo na véspera, digamos, da Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra que afeta bastante essa geração de artistas, afeta porque muitos deles saem de Paris nesse momento, né, dá uma, não uma desarticulada, mas faz com que todo mundo que estava começando a se reunir acabe indo cada um para um canto, muitos para evitar o alistamento militar, ou, enfim, outros para servir, mas é uma coisa que modifica um pouco a cena de Paris nesse período, e inclusive é na volta desse período que a gente vê uma certa mudança, inclusive, da Paris moderna, dessas cenas, né, de Paris urbana, assim, sendo uma grande ênfase dos impressionistas. Então essa pintura do Émile Zola ela marca, ela foi feita logo antes deles terem voltado para o sul da França. Ele, o Zola e outros também amigos foram se refugiar no sul da França, né, onde as famílias deles viviam. E é nesse momento que o Cézanne volta para L'Estaque. Então eu acho que esse contexto é importante para a gente entender esse movimento, como é um lugar de onde ele vem. Ele tem um contato depois com a cena de Paris, né, uma cena central para a pintura, e ele volta para a região dele, mas olhando de volta com outros olhos. Então, acho que os rochedos, né, desse período já são parte desse movimento dele de volta para casa, digamos. Ele também vai para L'Estaque por um outro motivo, além de se refugiar para evitar, né, não é se refugiar, mas evitar a guerra. Ele também vai para lá porque ele tinha começado um relacionamento com a Hortense Fiquet, que depois ficou conhecida como Madame Cézanne. E ela era um relacionamento super reprovado pelo pai do Cézanne, que era um banqueiro. A Hortense Fiquet, ela era modelo
para os artistas lá da Académie Suisse, onde o Cézanne teve contato em Paris. E acho importante a gente pensar também como a Madame Cézanne foi um tema trabalhado e retrabalhado pelo pintor ao longo de muito tempo, assim, praticamente desde que ele conhece ela. E foi também por causa dela que ele vai para L'Estaque, para essa cidade na Baía de Marseille. Então, eu acho curioso pensar, através dessas pinturas do MASP, como elas têm uma espécie de relação, assim. Não sei, eu gosto de construir essa narrativa. Assim, como elas, de alguma maneira, sabe, ajudam a gente a entender tanto a obra dele, enquanto pintor, mas que elas trazem elementos que vêm de lados, né, distintos. Sim, mostra também as outras versões de Madame Cézanne? Mostra. Eu acho Pode que se ser? a gente vai olhar daqui a pouco algumas outras imagens de paisagem que também trazem essa ideia de seriação. E a Madame Cézanne é um exemplo muito claro, assim, muito simples disso, eu acho. Ele fez mais de 20 telas com ela. São retratos muito semelhantes, como vocês devem ter visto agora. São retratos que formalmente têm uma estrutura muito parecida. Eles são 3 elipses, um rosto, o corpo e a saia, uma elipse cortada, um pouco inclinado, né? E sempre com esse braço dela colocado nessa posição. Muitas vezes ele trabalhou com ela sentada nessa mesma poltrona, com esse mesmo vestido vermelho, nessa que você mostrou anteriormente. Perdão. Deixa eu voltar Na na que outra. você tinha mostrado anteriormente, ela também está com esse mesmo vestido, o mesmo vestido Essa, da né? obra do MASP. Então eu acho que a Madame Cézanne não à toa ficou conhecida como um outro exemplo, né, de temas que o Cézanne insistiu, né, ao longo, por uma questão que é um problema de pintor, né? Então acaba que é menos um... Não, essa não. Perdão. Essa depois. Essa aqui. Que é um momento, que é um problema, assim, enfim, que ele de alguma forma te aproveitou, né, a intimidade, a proximidade com ela, um relacionamento, enfim, que isso a gente deixa para uma próxima live sobre Madame Cézanne, mas é curioso pensar como ela também estava envolvida nessa presença, né, nesse período que ele passa em L'Estaque. Agora eu acho que você pode ir para essas outras imagens de L'Estaque, que são exemplos mas também desse mesmo período, são todas pinturas que ele fez, aquela que você tinha acabado de botar, isso. Pinturas que ele fez entre 80, 83, 85, 7, enfim, do mesmo período da obra que a gente está falando essa semana. Muito comum nessas pinturas a gente vê essa presença desses 3 elementos, 4, o horizonte da Bahia, né, com o litoral ao fundo, né, o litoral do outro lado. Os elementos, a casa e pequenas construções, né, que trazem bem esse clima de cidade, de casinhas nas encostas, e o elemento natural, e também aparecem muitos desses rochedos, né, que são parte da paisagem dessa região. Então, no caso, essa até eu acho que tem uma característica que é bem curiosa, que aqui a gente não vai conseguir ver direito, mas acho que dá para um pouco intuir, que eu acho que ainda tem uma presença muito forte de linha, assim, de uma linha de contorno, digamos, na forma como ele desenha, né, as próprias casas, as estruturas, mas também a árvore, que é uma coisa que vai também se transformando, né, nas pinturas dos seguintes. Eu acho que elas têm um elemento... Nessa também, você diria? Nessa eu acho até que tem menos linha. Menos, né? Eu falo Mesmo uma que linha de ela tá mais... contorno, assim. Essa, pelo contrário, eu acho que essa outra já é um bom exemplo, essa no vertical, pra gente pensar como que esse outro jeito de pincelada, né? Essa aqui eu acho que a gente, sem zoom, já consegue ver.
o jeito como ele, para criar esse efeito, né, do natural, da luz, do dia, enfim, um efeito de experiência do mundo natural, ele articula uma gama cromática super complexa. E principalmente através de efeitos dessas pinceladas curtas. A gente vai ver em zoom, já, nos próprios rochedos. Mas que são pinceladas principalmente que são direcionadas, né? Então ele faz séries em direções distintas para criar uma complexidade também de volumes, de estruturas, assim, mas justamente para diferenciar esses elementos, combinando, né, uma geometrização com essa forma de compor tinta, cor, pincelada e entender uma possibilidade de profundidade, né? Eu acho que isso é uma diferença do Cézanne, de alguma forma. É um jeito muito ousado de entender a diferença entre profundidade, ou atenção, talvez, entre profundidade e superfície, colocar a coisa ali num estado de tensão. Mas eu acho que essas duas também mostram uma outra coisa que eu acho interessante, que é também um interesse de visualidade, assim, mais óptico também, né? Por exemplo, o jeito como ele trabalha a perspectiva aérea. A perspectiva aérea, ao contrário do que a gente às vezes pensa, né? Que é imagem de satélite. Não é isso. Perspectiva aérea é a gente entender, tentar simular o efeito de distância, né? E do efeito que o próprio ar cria à distância na paisagem. Então, as paisagens, elas tendem, à distância, elas tendem a ficar azuladas, né? Porque o ar não é transparente. Ele parece transparente, assim, no mundo, na escala humana, mas esse efeito, ele é um efeito que, enfim, também foi em vários momentos perseguido pela pintura, e é muito interessante ver como que ele trabalha esse tipo de perspectiva também, e em várias dessas obras, né? No caso, eu acho que com o Horizonte também tem uma coisa curiosa. Sim, essa já é uma pintura do Mont Saint-Victoire, né? Que é uma outra série dele. Acho que você podia botar os rochedos um pouquinho, depois a gente entra no... Eu sei que o tempo aqui é sempre curto. Mas depois a gente entra nesses outros momentos. A pintura da semana, o rochedozinho destaque. Sim, os recortes. Pode ser por esse primeiro? Acho que bota ela primeiro inteira. Ah, sim. Pra gente entender de onde vêm os recortes. Enfim, mas eu acho que já aí, olhando pelo detalhe, a gente já consegue ver mais de perto isso que eu tô falando das pinceladas, né? O modo como essas pinceladas vão se articulando para criar uma complexidade de luminosidade, eu não sei se de textura é a palavra, né? Mas para dar um aspecto de pedra à pedra, sabe? Entender como pedra deve ser pintada. A fatura mesmo, né? Sim, sim. E de pensar e de pensar como que a pedra é, por exemplo, um ótimo exercício para pensar um elemento multifacetado, né? Como que você pinta uma coisa que é extremamente multifacetada, né? E de alguma maneira também de uma forma geométrica, né? De uma forma inorgânica, assim. Sim, em meio a uma paisagem tão orgânica, né? Então eu acho que é bem rico a gente pensar nessa pintura como que ele articula esses elementos, né? A paisagem ao fundo, o horizonte, a vegetação na encosta. Essa é uma pintura que tem menos dos elementos de arquitetura, menos das casinhas. Tem uma lá no fundo. Pode e talvez ser para ver mais perto. Não é desse aqui não, é mais ali do lado de lá. Mas não se preocupa com isso, eu acho que essa já dá outra coisa. A gente consegue ver aquela anterior. Acho que tem uma ali ao fundo, né? Sim, um telhadinho, assim, bem pequenininho. Sim. Mas volta naquela outra, dessa passagem mais vertical. Essa sim?
que eu acho que eu peguei essa e peguei depois mais um ainda, para a Nossa, gente ver aproximado. como que ele cria, assim, né, esse efeito justamente da... O que eu acho interessante de pensar essa relação com a geologia é esse efeito da rocha, a opção de usar essa pincelada vertical, entendendo como que é também um aspecto natural da rocha, sabe? Um aspecto geológico. É, e eu acho que misturar esses dois elementos, né? Tanto a cor como o sentido, né? As direções da pincelada e como criar essas variações. Olha esse sombreado, né? O jeito como ele faz o sombreado da própria rocha nela mesma. E também nessa outra, né, nessa parte mais cinzenta, mas que tem um tantinho de azul, tem De um tantinho rosas e de rosa, amarelas. né? Ah, Cinza nunca é cinza, cinza é uma mistura de exatamente. várias coisas, mas para criar esse efeito de cinza e o efeito da pedra com, né, com a luminosidade desse, desse lugar, ele convoca, né, todos esses elementos cromáticos para trazer essa riqueza, né? É, acho que pode passear mais um Essa pouquinho paciente. aí por ela, mas Uhum. esse é um recorte mais do outra metade, né? Mas É, enfim, mas eu acho que também tem um outro elemento interessante nessa pintura, se a gente para outras coisas que a gente vai olhar depois, se a gente olha ela por inteiro, que é a forma como ele estrutura, assim, no quadro, a relação entre horizonte, né? Entre as rochas e o próprio horizonte. É um horizonte muito hum, alto, né? Eu acho que quando a gente pensa em pintura de muito pouco paisagem, céu, né? muito pouco céu, Sim. que é uma coisa curiosa, digamos, se a gente pensa numa pintura de paisagem tradicional. Porque o efeito que isso causa quando você tem um horizonte muito alto é que você tem uma margem menor, não sei se margem é a palavra, mas um espectro, para criar a ilusão, né, Hum, de um ponto de fuga, de uma perspectiva espacial. Você tem uma situação um pouco mais curta. Apesar de ser, né, no mesmo formato de paisagem, você cria uma imagem que tende a se planificar exato pelo mesmo. modo também como ele preenche, né? Quase a maior parte, vai mais de 2/3 da tela, É, seria três com quartos aí, né? exatamente 3/4 da tela ele está preenchendo com essa complexidade de relevo e vegetação e rochedos. Então eu acho que é bom a gente pensar essa pintura do Mágico dessa semana nessa chave de outras pinturas que também se tornaram bem célebres, assim, de outros lugares que o Cézanne também visitou ao longo da vida, assim, também lugares dessa região do sul da França. Se você puder, Val, coloca aquela que é uma das É minhas com... preferidas. Ah, sim. Maravilhoso. Você quer falar dessa antes ou É a direto nela? mesma. Pode ser dessa antes, a gente, Tá. em seguida, esse é o mesmo lugar que foi trabalhado, mas anos antes, de um outro lugar que o Cézanne também visitou com bastante frequência, que foi a pedreira de Bibemous, e um lugar que ele era assim, era uma pedreira romana, né? Então, muito antigo, e que também voltou a ser usada como um lugar para extração de pedra ainda no século 17 e 18, mas no período em que o Cézanne pinta e convive nesse lugar, frequenta esse lugar, digamos, já era um lugar totalmente abandonado. E é legal também pensar como ele, de alguma forma, a gente também vê nessas imagens um interesse por uma coisa que é de um outro tempo, né? O tempo da natureza é um tempo de outra duração. Não é o tempo humano, né? Não é o tempo. É um tempo de alguma coisa que permanece, um tempo geológico, um tempo que a gente, se fosse falar de arte dos anos contemporânea, da land art, artistas da terra, a gente chamaria de entropia, né? Que é pensar a natureza com um tempo próprio, um tempo de desgaste.
um tempo de permanência e impermanência ao mesmo tempo. Enfim, eu acho que tem uma característica dessa certa estabilidade desses elementos que é bem curioso nessas pinturas de paisagem do Cézanne. Essa, então, é uma dessas pedras das telas da pedreira de Vemos. Tá no tema. Que é já de 1897, se não me engano, já é mais para o final da vida dele. E que eu acho que é um ótimo exemplo de como ele vai influenciar essa geração seguinte, né? De como ele leva essa síntese da forma, essa síntese dos elementos, da imagem, descolando, né, a natureza, o realismo, o naturalismo da ideia de uma linguagem de pintura. E trabalhando essa ideia, né, de uma superfície não, mas um elemento multifacetado, assim, essa tela é muito vista como uma coisa que vai... Eu acho sempre difícil a gente falar de ser um embrião ou prenunciar, assim, né, porque eu acho uma linguagem um pouco teleológica, mas eu acho que é uma imagem que abre muitos caminhos para o que a gente depois vai ver como com o cubismo, né, do Picasso e do Braque. Esse jeito de sintetizar a forma de meio decupar, né, de quebrar e reconstruir. E o modo também, de novo, acho que é um bom exemplo de como ele cria esse efeito de planaridade, mas uma planaridade multifacetada, justamente, também jogando esse horizonte lá para cima. Que eu imagino que também é um efeito da própria realidade, né? Uma pedreira, ela tem essa escala, né? Em relação ponto de vista, escala, né? Talvez também. Exato, né? Exato. Né? A gente olha para uma pedreira assim. Sim. E a questão da influência, por mais que tem um receio de cair numa historicidade, mas é inegável, obviamente, a influência aí do Cézanne como um mestre aí desse pensamento, dessa depuração da forma para esses nomes como Picasso, né? E aí isso a gente pode falar sem dúvida, porque o Cézanne, ele foi um dos momentos em que ele de fato teve assim, né, esse reconhecimento da obra dele, foi já, né, mais para o fim, em 1904, ele tem uma grande retrospectiva dedicada a ele no Salão de Outono de Paris. Então, em 1904, muitas pinturas dele juntas, e em 1904 era quando Picasso, Modigliani, Braque, Batiste, todo mundo estava vivendo juntinho em Montmartre, sabe? Tipo, indo para o mesmo bar, vendo as mesmas coisas, e todos eles veem essa retrospectiva do Cézanne, e isso é muito marcante para essa geração. E é daí que, sabe, que vai ter uma grande virada para a pintura modernista, que eu acho que é importante a gente pensar. Isso é um esquema que eu tirei de um livro. É bem curioso a gente pensar, tanto quanto o Madame Cézanne, como várias das pinturas do Cézanne foram estudadas, né, em termos esquemáticos, como que ele trabalha e retrabalha vários eixos com frequência. Então... isso é super legal, dá pra ver em várias. Madame Cézanne, por exemplo, é bem isso, assim, esse eixo que eu falei das elipses inclinadas. E esse é um esquema dessa pedreira, né, de como que ele vai criar esses efeitos, né, de facetamento, de inclinações, e pontos e contrapontos, digamos, né, para não ser uma coisa também ortogonal, mas criar justamente essa complexidade de forma. Essa é uma imagem, essa série é exatamente da mesma visão. Uma foto, a pintura e essa leitura esquemática. Então, além dessa pedreira, o Cézanne também visitou muito outros lugares dessa mesma região próxima de Aix-en-Provence, que era uma região próxima a uma antiga mansão que chamava Château Noir, e também as regiões no entorno, onde vários pontos de vista diferentes do Monte Saint-Victoire, que é um relevo bem mais imponente. Acho que você pode mostrar, talvez já passar até para a próxima. Essa é Château Noir.
e que também é legal a gente pensar como o Cézanne de alguma forma lida com a própria ideia de ruína, de relevo, né, desses resquícios geológicos, como também como uma ideia de ruínas, assim, é bem curioso, assim, esse tratamento desses elementos. Isso já é um outro exemplo que eu acho bem curioso, que é uma aquarela que ele faz dessa mesma região e que eu acho que já mostra um outro tipo, né, de abordagem disso, já muito mais etéreo, né, muito mais leve, né. Ao mesmo tempo a gente consegue reconhecer um interesse, uma abordagem semelhante ao que a gente vê sendo estudado de uma forma tão distinta, tão mais matérica, tão pesada, né, quando a gente olha essas outras obras de Rochedos. Mas os estudos de cor, fala. Faltaria mais umas 3 obrazinhas para mostrar, mas como a gente está com pouco tempo, será que tudo bem a gente ver algumas perguntas? Tem algumas aqui na caixa? Acho que super podemos ver perguntas, por favor. Pode, inclusive, ir abrindo os comentários. Eu acho que você pode, na verdade, voltar para a imagem da semana, o Rochedo de Lestat, para a gente justamente voltar com ela aqui em mente. Sim. Mas eu acho que nesses exemplos dá para ver essas coisas que vão ser características, né, da abordagem do Cézanne. Então, essas pinceladas curtas, são pinceladas, né, sequenciadas e que têm exatamente a largura do pincel, né, quase como unidades, pensando, né, como articular todo esse efeito de cor nessas unidades, né? Enfim, eu acho que estou trazendo aqui essas coisas, tanto esses elementos geográficos, como geológicos, como biográficos, como pictóricos, assim, para quem estiver se animando, e por favor se animem para fazer o desafio dessa semana. Sei que tem muita gente que aí, semana após semana, vem fazendo seus desenhos. E pensar, né, como que a gente pode trazer esse trabalho para hoje, né? Para hoje, que lugar é esse, assim? Eu acho que, não sei, fiquei pensando nisso, sabe? Se esse lugar tem um laço, tem um vínculo tão forte, sabe, biográfico para o próprio artista, ao mesmo tempo, eu acho que tem interesses diversos. Então, eu acho que quem for abordar essa obra pode pensar nessas abordagens diversas, assim, para olhar essa imagem, né, e para produzir suas próprias imagens. Tem vários elogios aqui. Enquanto a gente aguarda perguntas na timeline, aqui na caixa de perguntas, eu não sei se você vai lembrar exatamente em qual momento que a Marilyn está aqui citando. Ela diz, onde esta citação toca uma obra do Cézanne? A citação da carta para o né? João Cangasquet. A citação é do próprio Cézanne. Ela é uma carta que ele escreveu. De falar de como, na carta, vou voltar aqui exatamente, mas é um trechinho, ele fala para esse amigo dele, que ele fala, para pintar paisagens bem, eu preciso antes entender como são as fundações geológicas dela. Enfim, isso foi exatamente isso que eu estava tentando explorar, assim, fazer, nem que seja né? especular, talvez, né? Mas acho que para eu gosto de ver essa obra do Masper através dessa lente, assim, como que existe uma lapidação da pedra, né? Feita através da tinta. Como esses efeitos, essa aspereza, esse desgaste natural, acaba sendo como traduzir isso numa outra linguagem, né? Então, é curioso a gente ouvir essa história dele com um amigo dele, o Antoine Fortuné Marion, que era um geólogo sério, gente, geólogo diretor de museu, porque que pensa justamente de uma forma esquemática, né? De uma forma científica, de uma forma química, de processos, enfim, e que trocas eles podem ter tido ao longo da vida. Acho super bonito pensar nesse jeito de
de ver o mundo, né? Como isso, mesmo que seja uma coisa inconsciente, gente, esse tipo de coisa afeta o jeito como um artista, né, vai trabalhar. E como você trouxe, é uma mirada bem recente, inclusive, nesse aspecto, né? Como você trouxe o exemplo da exposição tão recente, né? Nesses aspectos dessas aproximações, ligando aí esse comentário, esse recorte do comentário do próprio Cezanne, né? Aqui a gente Sim. tem também uma pergunta da Terezinha de qual livro você se refere quando fala das linhas, mas no caso é uma leitura tua, né? Não. Não? Dessas linhas, você está falando dos esquemas que eu Ah, mostrei, dos esquemas? essa coisa Ah, esquemática. eu entendi que ela estava falando das cenas Ah, das linhas dos contornos? de Lestat, que as outras paisagens. Eu lembrei disso, eu entendi que fosse isso. Uma delas você estava frisando, né, que as linhas são bem marcadas, é isso? Será? Eu acho que é uma coisa até que o Cezanne não é dos mais marcados por isso, né? Eu acho que é muito diferente Uhum. até se a gente olha uma pintura como um Van Gogh, sabe? Um Van Gogh, quando a gente pensa exatamente naquele contorno preto que faz a diferença entre uma cor e outra, entre a passagem de cor, sabe? Quer dizer, sem passagem. São dois Sim, blocos de sim. cor. Os Aqui você tem blocos. amarelo, aqui você tem rosa. Aqui você Isso. tem... E acho que tô falando do Van Gogh porque eu acho que ele é um que traz ao extremo, assim, o mesmo Gauguin, trazem já de uma forma muito mais evidente essa linha negra, né? Que é uma linha justamente que faz essa diferença. Enfim, a gente pode aqui Mais entrar. gráfica, né? É mais gráfica, assim, ela é chamada como uma linha que fecha, assim, que Uhum. fecha a forma. A Considera como forma. chamada de linha cloisonnée, justamente Sim, da ela ideia de confirmou. fechar. É, Uhum. e eu acho que o Cezanne ele lida justamente com uma outra abordagem, né? Ele trabalha com os limites, né? Com essa dos esquemas dos esquemas que geometrizou a forma. Então é isso, Terezinha, você está falando desses. Ela Ai, será confirma que eu aqui que é isso posso? mesmo. Será que eu posso ficar te devendo? Que feio, né? Mas eu acho que é um trabalho que eu posso depois ver se a gente comenta no própria live, em algum lugar. Eu estou aqui no meu outro computador, estava aberto. E então vou aqui improvisar. Enquanto isso, vai Mas tem uma procurando outra referência, né? pergunta. Enquanto isso, Sim. vê se tem alguma outra pergunta, Val. Tem muitos excelentes, obrigados. Obrigada a Tem, vocês, tem, gente. tem Ficarem aí 50 comentários minutos. também. Terezinha fala dos esquemas geométricos à forma, é isso? É... Elicélia fala de passagens de bem, pode-se pintar a natureza como ela é. Ai, gente, não tô achando isso. Que pena. É um livro super interessante, assim. Eu acho que talvez um pouco antigo enquanto leitura, mas é certamente muito rico. Ele faz Uhum. vários estudos Mas, assim, vou te dizer também, gente, que essa é uma pesquisa que vocês podem fazer. Vocês podem acabar caindo em vários estudos, né? Esse é um livro, mas você encontra diversos artigos fazendo esse tipo de leitura. É uma leitura bem formal, né? Assim, formalista, inclusive, Sim, para sim. pensar essas estruturas, a permanência dessas estruturas. Eu acho que uma dica legal é que a gente sobe esses vídeos no nosso IGTV e lá eles ficam hospedados e ali a gente também tem uma timeline onde a gente consegue colocar comentários. Então, se, enfim, nos lembrarem, né, ali nos comentários das perguntas que ficaram em aberto, talvez seja um canal ali onde a gente consiga trazer, enfim, informações que porventura tenham nos faltado aí no momento. Essa seria uma delas, né? Então, foi deixa eu ver quem foi mesmo que comentou, a Terezinha, acho que foi ela. Então, se você lembrar, né, de colocar lá nos comentários do vídeo, a gente busca e coloca lá para você a referência tranquilamente. Laura, algumas últimas considerações, porque eu acho que tem alguns minutinhos só para a live chegar nos seus 59 minutinhos, para a gente não correr risco. Mas acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que agora a gente pode fazer aquele finalzinho para quem
para quem não pegou os primeiros minutinhos, que é justamente falar que a gente, no Diálogo de Acervo dessa semana, está falando da obra que a gente também está propondo para os desenhos, o desafio dos desenhos em casa. Vocês podem mandar até às 11h59 de domingo, marcando, vocês têm que postar no seu próprio perfil, não pode botar no story, senão a gente não vê, marcando o hashtag Mágica Desenhos em Casa. E a gente adora olhar tudo isso, um a um, na segunda-feira. E fala um pouco sobre essa geometria, um pouco em 2 minutos. Eu acho que, enfim, na verdade é um trabalho que a gente pode pensar de geometria, mais numa ideia de geometrização das formas, né? De síntese, de tentar entender como traduzir as formas do mundo, né? Sem buscar exatamente como produzir essas imagens, sem ser somente através de recursos, como esses recursos de uma pintura que é muito mais ilusionista, né? Como eu acho que a pintura, desde do Renascimento, e ainda cada vez mais passando para a arte acadêmica, né, das academias de belas artes, que eu acho que também tinha uma técnica de fazer as coisas com muitas regras, assim, e que eu acho que acaba que essa geração que eu estava falando do final do século XIX, né, dos impressionistas e adjacências, estavam justamente quebrando com esses cânones de pintura, né, e de imagem, pensando como que a pintura não deve apenas ser uma representação do mundo, não é fotográfica a palavra certa, né, mas como uma imagem que não é a imagem que a gente vê. Né? A gente não é a imagem que a gente vê. Só para começar, a gente vê com dois olhos, sabe? É uma visão muito mais complexa. A gente se mexe, não é uma visão estática, né? Claro. E nesse sentido, como você muito bem colocou, é revolucionário, né? Sim, essa mudança de pensamento. E abre um caminho gigantesco. A gente tem que parar, né? E sim, Elisséria, fica gravada a live. Para quem não viu o comecinho, enfim, é só entrar no nosso perfil e lá na aba IGTV, que essa, assim como as outras lives, estão lá gravadas. Façam comentários também, coloquem coraçõezinhos lá também, que nós também gostamos. Muito obrigado pela participação, pessoal, e pelos elogios. E acompanhem os próximos. Como eu disse, esse é o penúltimo dos desafios dos desenhos em casa dessa temporada, mas os diálogos no acervo continuam. Muito obrigado, Laura. Obrigada a você, Val. Até a próxima. Maravilhoso. Até quarta-feira, todo mundo. Até quarta. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.